Oi, hoje eu venho trazer para vocês a indicação de 3 coletâneas de contos de horror e de terror para quem é fã do gênero, que eu acho que vale a pena conhecer. Ao longo do vídeo eu vou transcrever para vocês o sumário completo das 3 coletâneas para que vocês saibam exatamente o conteúdo de cada uma e vou tecer alguns comentários gerais, sem spoilers, sem nada que estrague a experiência de leitura de vocês. Vamos começar então? A primeira coletânea é Histórias para Não Dormir, da editora Ática. A editora Ática é uma das maiores editoras do Brasil de livros didáticos. E essa coletânea é um livro paradidático, ou seja, ela foi feita para ser usada em sala de aula. Ela, inclusive, é acompanhada de uma ficha de leitura. É importante lembrar que os contos não são adaptados para o público infanto-juvenil. Eles são contos integrais que foram selecionados para o público infanto-juvenil por terem uma temática mais apelativa e uma estrutura mais simples. Esse livro é composto por 10 contos, sendo 5 de literatura brasileira e 5 de literatura estrangeira. E também mistura literatura do século XIX com literatura do século XX. Os contos que compõem essa coletânea são os seguintes: Srednivashtar, do Saki, A Mão do Macaco, do W. W. Jacobs, O Barril de Amontilhado, do Edgar Allan Poe, A Galinha Degolada, do Horácio Quiroga, Vento Frio, do H. P. Lovecraft. Os Cachos da Situação, do Pedro Bandeira, Por que Matei o Violinista, do Hernani Fornari, A Caçada, da Lígia Fagundes Telles, O Capitão Mendonça, do Machado de Assis, e Os Olhos que Comiam Carne, do Humberto de Campos. Como toda coletânea, ela traz, é claro, aqueles contos que são repetidos, que a gente conhece bem, mas ela também tem alguns contos aqui que a gente raramente encontra em outras coletâneas. Por exemplo, esse do Saque, do Pedro Bandeira. Eu nunca vi conto do Pedro Bandeira em coletânea de horror. Aquele conto do Machado de Assis também, O Capitão Mendonça. E um conto do Hernani Fornari, eu nunca tinha, é um autor gaúcho aqui, eu nunca tinha encontrado um conto dele em nenhuma outra coletânea. Muito embora não seja o objetivo desse vídeo apresentar essa coletânea Medo Imortal, eu achei interessante trazer uma comparação de conteúdo dessa coletânea, que é só de nacionais, com esse livro da editora Ática. E o único conto que aparece nas duas coletâneas é Os Olhos que Comiam Carne, do Humberto de Campos. Aquele conto do Machado de Assis, O Capitão Mendonça, ele não aparece na coletânea Medo Imortal e ele também não aparece naquela coletânea listradinha da Companhia das Letras, 50 contos de Machado de Assis. A segunda coletânea é Medo, Histórias de Terror, publicadas pelo selo da Companhia das Letrinhas. Só pela capa a gente já vê que ela tem um forte apelo infanto-juvenil. E por dentro ela é toda ilustrada, ela é muito bonita, inclusive. A publicação dessa coletânea ela foi feita de uma forma um pouco diferente do que comumente acontece na organização e na publicação de coletâneas. Normalmente a equipe de organizadores é brasileira, e é essa equipe que seleciona os contos que vão fazer parte daquele livro. No caso dessa coletânea, a Companhia das Letras adquiriu os direitos de publicação dela pronta, ela já toda organizada e selecionada por uma equipe francesa. Ela foi, portanto, pensada para o público juvenil francês. Da mesma forma que nós queremos que os nossos adolescentes tenham contato com os nossos clássicos, Érico Veríssimo, José de Alencar, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, etc. De igual forma, os franceses querem formar esse gosto pela leitura clássica, pela leitura nacional, nos seus adolescentes.
Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente pega uma coletânea, eu digo não o adolescente, eu digo nós, que compramos uma coletânea para ler várias histórias de horror, a gente pensa de imediato numa coleção de autores de diferentes países, de diferentes épocas. E essa aqui, como ela foi simplesmente traduzida e publicada da forma como ela foi organizada por uma equipe francesa, ela é composta basicamente de autores clássicos do século XIX, principalmente realistas franceses e românticos franceses. Uma outra consequência é que aquelas pessoas que não são muito chegadas na literatura de horror vão gostar muito dessa coletânea, porque justamente ela é uma coletânea de clássicos franceses, com a temática da literatura fantástica voltada para o horror. Apresentando então para vocês o sumário dessa coletânea. O livro traz 2 contos do Gerard de Nerval, As Cedos Enforcados e o Monstro Verde, um do Zola, A Morte de Olivier Bequil, é assim que se pronuncia? Não tenho certeza. O Pé da Múmia e 2 atores para um papel do Théophile Gautier e Visão de Carlos XI do Prosper Mérimée. Do Guy de Maupassant são 5 contos, A Aparição, A Mão, A Morta, O Lobo e Sobre a Água, e do Dumas, Inverossímil. O Gato Preto e a Máscara da Morte Rubra, do Paul, que tá aí de penetra, e O Segredo do Cadafalso, do Villiers de l'Isle-Adam. Todos esses contos são trazidos na sua versão integral. Adicionalmente, essa coletânea também traz alguns contos que são adaptados de lendas e histórias da tradição oral. Então vocês podem ver que, à exceção de A Dama da Neve, que é adaptado de um conto japonês, O Violino, Baralho e o Saco, que é uma das histórias coletadas pelos irmãos Grimm, e o Paul, todos os outros textos são de uma tradição francesa. A terceira coletânea é Contos Clássicos de Terror, que saiu pela Companhia das Letras. E essa edição é mais ou menos de 2018. No total, são 19 contos, com autores brasileiros e estrangeiros e também de épocas diferentes. A partir de agora, eu vou apresentar o sumário completo dessa coletânea. O Arroz de Festa está nessa coletânea também. O Barril de Amontilhado, do Edgar Allan Poe. Morte na Sala de Aula, do Walt Whitman. O Ladrão de Corpos, do Robert Louis Stevenson. A Tortura pela Esperança, do Villiers de l'Isle-Adam. Esperidião, da George Sand. Aliás, esse conto, Esperidião, é dispensável porque não é nem conto, é uma parte de um livro. A gente entende, mas não entende, enfim. Bárbara da Casa de Grebe, do Thomas Hardy. A Selvagem, do Bram Stoker. Pollock e o Homem do Porro, do H.G. Wells. A Mão do Macaco, do W.W. Jacobs. A Fera, do Joseph Conrad. O Tarn, do Hugh Walpole. Na Cripta, do H.P. Lovecraft. A Loteria, da Shirley Jackson. Vovó, do Stephen King. E agora os contos nacionais que tem nessa coletânea. A Causa Secreta, do Machado de Assis. A Tapera, do Henrique Coelho Neto. Os Olhos que Comiam Carne, do Humberto de Campos. Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. E Emoções, do João do Rio. Uma das coisas curiosas sobre o título dessa coletânea é que o termo clássicos é usado de uma maneira um pouco mais flexível, porque vocês viram que tem conto da Lígia Fagundes Telles e do Stephen King, sendo que a Lígia ainda era viva na época da publicação dessa coletânea. Mas ao mesmo tempo, Stephen King já é um clássico do horror, e vários contos da Lígia também. Comparando contos clássicos de terror com Medo Imortal, os 2 contos que aparecem nas 2 coletâneas são A Causa Secreta, do Machado de Assis, e Os Olhos que Comiam Carne, do Humberto de Campos. Lembrando que Os Olhos que Comiam Carne também aparece
na Histórias para Não Dormir. Vocês lembram que eu comentei que a data de publicação da coletânea Contos Clássicos de Terror é 2018. Mais ou menos por essa época saiu também uma nova edição muito esperada dessa coletânea aqui, Contos de Horror do século XIX, também da Companhia das Letras. Essa, porém, muito maior do que aquela. Essa aqui tem 33 contos, ao invés dos 19 que tem no Contos Clássicos de Terror. Mas por que isso é importante? Porque essas duas coletâneas têm 8 contos em comum. São eles A Fera, do Conrad, A Tortura pela Esperança, do Villiers, Morte na Sala de Aula, do Whitman, Espiridião, O Tarn, A Selvagem e Bárbara da Casa de Grebe. E ainda mais um que é um caso à parte. O mesmo conto do Stevenson, que é The Body Snatcher, aparece nas duas coletâneas com nomes diferentes. E o maior mistério fica ainda porque eles têm o mesmo tradutor, então eu não sei bem o que houve. Aparece em uma das coletâneas como Rapa Carniça, na Contos de Horror do século XIX, e O Ladrão de Corpos, na Contos Clássicos de Terror. Então, para concluir, eu fiz um esquema bem resumido com a indicação de cada uma das coletâneas. Para aquele público que é iniciante na literatura de horror, a mais indicada é Contos Clássicos de Terror. Para os amantes dos clássicos, as melhores opções são Medo e Contos Clássicos de Terror. Para os que buscam histórias inéditas ou pelo menos pouco conhecidas, Histórias para Não Dormir. Para os apaixonados pelo realismo francês, Medo. Para aqueles que buscam escritores de diferentes épocas e lugares, Histórias para Não Dormir. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo foi útil para vocês de alguma forma, deixem aqui nos comentários. Se vocês já leram essas coletâneas, deixem aqui também nos comentários. E vocês podem também deixar nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Um abraço a todos e até a próxima semana.